Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Davi e nesse vídeo nós vamos resolver a prova de matemática para professor do ensino infantil do concurso de Areiópolis que aconteceu no ano de 2016. A parte de matemática começa na questão de número 16 e vai até a questão de número 25. E diz a questão número 16. Qual dos números representa uma das raízes da equação de segundo grau? X² menos 2x menos 8 igual a zero. Para responder essa questão, nós temos que resolver essa equação. Para resolver esta equação, nós podemos usar aqui a fórmula de Bhaskara, que diz assim, que x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, onde a é o coeficiente de x ao quadrado, ou seja, o número que aparece aqui antes do x ao quadrado, que é o 1. Como não tem nada aqui, a gente subentende que tem 1. E o b é igual ao coeficiente do x, que é esse menos 2 aqui. E o C é o termo independente, aquele que não depende de x, que é o menos 8. Uma vez feita essa análise, podemos substituir esses dados aqui na fórmula de Bhaskara. Então, temos que x é igual a menos b. Menos 2 é menos 2. Menos com menos é mais, isso é igual a 2. Então, x é igual a 2, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado. B ao quadrado é menos 2 ao quadrado, que é igual a 4. Então, b ao quadrado é 4, menos, aí tem que fazer o joguinho de sinal aqui, menos 4ac. A é 1 e c é menos 8. Menos com menos é mais. Então, aqui é o sinalzinho de mais. 4 vezes 1, 4 vezes 8, 32. Sobre 2 vezes o A. Então, agora é só arrumar isso daqui, né? X é igual a 2 mais ou menos a raiz de 36 sobre 2. E x é igual a 2 mais ou menos a raiz de 36 é 6 sobre 2. Então, nós temos dois valores aqui para x. 6 mais 2, 8. Dividido por 2, 4. Menos 6 mais 2 dá menos 4. Dividido por 2 dá menos 2. Então, essa equação tem duas raízes. A raiz 4 e a raiz menos 2. Aí a questão está perguntando qual dos números representa uma das raízes. E uma das raízes que nós encontramos é menos 2. Então é a alternativa B. A questão número 17 diz assim: o valor dos ângulos abaixo é. Aí nós temos aqui dois ângulos, x mais 100 e o ângulo 160 menos 3x. Nós sabemos que os ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, eu posso dizer que x mais 100 é igual a 160 menos 3x. Aí é só eu resolver esta equação, encontrar o valor de x e substituir o x aqui em um dos dois ângulos e encontrar o ângulo que ele está pedindo. Então, vamos resolver a equação. Pegando esse 3x e levando para o primeiro membro, ele vai com sinal positivo. Aí ficamos com 3x mais x é igual a 160. E esse 100 que está no primeiro membro, somando, eu passo lá para o segundo membro, subtraindo. Aí eu vou ficar aqui, 3x mais x, 4x é igual a 160 menos 100 é 60.
Aí, passando esse 4, que está multiplicando aqui no primeiro membro, lá para o segundo membro, dividindo, vou ficar com x é igual a 60 dividido por 4. Então, x é igual a 15. Se x é igual a 15, eu venho aqui nesse ângulo e falo que 15 mais 100 é igual a 115. Então, descobri que esse ângulo aqui mede 115 graus, que também é igual a esse aqui, que também mede 115 graus. Então, eu tenho que o ângulo pedido é 115 graus, que é a alternativa C. Diz a questão número 18. Analise as seguintes afirmações sobre a função e assinale a alternativa correta. Para resolver esse tipo de questão, nós temos que analisar todas essas afirmações e verificar se são verdadeiras ou falsas. Começando aqui com a afirmação número 1, ele diz assim: o conjunto imagem é formado por todas as imagens dos elementos do domínio. Antes, nós precisamos entender o que é o conjunto domínio, o que é o conjunto contradomínio e o conjunto imagem. Suponhamos que esse aqui seja o conjunto domínio, que tem os elementos x1, x2, x3 e etc. E o contradomínio é esse aqui, que recebe os correspondentes lá de x, f de x1, f de x2, f de x3, e cada um recebe o seu correspondente aqui. E o conjunto imagem é formado por todas essas imagens aqui, f de x1, f de x2, f de x3. Então, esta afirmação aqui é verdadeira. Por quê? O conjunto imagem ele é formado por todas as imagens dos elementos do conjunto lá do domínio. Então, esta afirmação número 1, ela é verdadeira. Vamos ver a afirmação número 2. Ela diz assim: dada uma função f de R em R, podemos afirmar que seu domínio e contradomínio são todos os números reais. Nós temos aqui o conjunto, o domínio, que é R, e o conjunto do contradomínio, que também é R. Então, aqui, x1, x2, x3, etc., são todos os números reais. E o contradomínio também é R. Então, é f de x1, f de x2, f de x3, são todos os números reais. Então, essa afirmação aqui também é verdadeira. Vamos ver a afirmação número 3. O que diz? A afirmação número 3 fala assim: dada uma função y igual a f de x, os valores de x para os quais f de x é igual a zero são chamados raízes de uma função. Para analisar se essa afirmação 3 ela é verdadeira ou falsa, eu vou fazer aqui o eixo y e o eixo das abscissas, que é o eixo x. E sabemos que quando y aqui é igual a zero e y é a mesma coisa que f de x, então toda vez que a função ela corta o eixo das abscissas, isso aqui são chamados raízes da função. Então essa afirmação aqui também é verdadeira. A afirmação número 4 fala assim: dizemos que uma função é sobrejetora se e somente se o seu conjunto imagem for igual ao contradomínio. Para responder isso, nós temos que lembrar o que é uma função sobrejetora. Nós temos aqui no domínio x1, x2, x3, que são os elementos do conjunto domínio. E temos aqui no contradomínio f de x1, f de x2, f de x3, que recebem os correspondentes aqui do domínio. Então, a função ela é sobrejetora se todos os elementos do contradomínio
tem um correspondente lá no conjunto domínio, ou seja, não sobra nenhum elemento aqui que não recebeu uma flechada, entre aspas, né, lá do conjunto domínio. Ou seja, todos os elementos aqui do contradomínio recebem um correspondente lá do conjunto domínio. Então, nesse caso, ela é sobrejetora. E sendo assim, o conjunto imagem é exatamente igual ao conjunto do contradomínio. Ou seja, essa afirmação aqui também é verdadeira. Afirmação número 5. Função bijetora é toda função que é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Muito bem, nós já vimos o que é uma função sobrejetora aqui no item anterior, onde nós analisamos que ela é sobrejetora se não sobra nenhum elemento aqui do contradomínio que recebe um correspondente lá do conjunto domínio. E uma função injetora. O que é uma função injetora? Uma função injetora é aquela que x1 é diferente de x2, que é diferente de x3, e f de x1 é diferente de f de x2 e é diferente de f de x3. Ou seja, cada elemento aqui do contradomínio tem apenas um correspondente lá no domínio. Ou seja, ela não aceita isso aqui, por exemplo, que um elemento do contradomínio seja a imagem de dois elementos lá do domínio. Então, nesse caso, ela deixaria de ser injetora. E uma função ela é bijetora quando ela é ao mesmo tempo injetora, no caso dessa aqui, e sobrejetora, que é o caso dessa aqui. Quando ela é ao mesmo tempo bijetora e sobrejetora, ela é bijetora, ou seja, ela aceita a inversa. Você tem que você pode ter uma função do domínio aqui para o contradomínio, e você pode ter uma função também do contradomínio para o domínio, ou seja, ela admite inversa. Então, nesse caso, ela é bijetora. Então, essa afirmação número 5 também é verdadeira. Assim, a alternativa correta é a alternativa E. Se você estiver gostando aí desse material, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas tenham acesso a esse material, ok? Vamos à questão número 19. Para resolver essa questão, eu vou traçar uma linha aqui para a gente tentar entender bem isso aqui. Transformando 1,4 decâmetro em metros, nós sabemos que o metro é uma medida padrão que a gente usa. E além do metro, nós temos outras medidas, que é o decâmetro, o hectômetro, o quilômetro, etc. Tem outros. E além dessas, nós temos as subdivisões aqui do metro, que é o decímetro, que é o centímetro, o milímetro. E nesse caso ele está perguntando o decâmetro, esse aqui. Nós sabemos que o metro é 10 elevado a 0 metro. Então, isso aqui é 1 metro. O decâmetro é 10 elevado a 1 metro, ou seja, 10 metros. O hectômetro é 10 elevado a 2 metros, ou seja, 100 metros. E o quilômetro é 10 elevado a 3 metros, que é igual a 1000 metros. Então, se um decâmetro é igual a 10 metros, então 1,4 decâmetro vezes 10 é igual a 14, ou seja, alternativa E. Questão número 20. Para construir uma maquete da casa onde mora, o aluno de matemática do 7º ano do ensino fundamental de uma certa escola municipal usará uma escala de 1 por 250. Sabendo que o terreno onde está construída a casa tem 10 metros de largura e 20 metros de comprimento, que medidas deverão ser usadas no comprimento e na largura da maquete? Para responder essa questão, eu vou fazer dois desenhos aqui, um representando o terreno e outro representando a maquete. Dizer que uma escala
é 1 por 250, é o mesmo dizer que, para cada centímetro aqui na maquete, eu tenho 250 centímetros aqui na medida original do terreno. Ou seja, nós precisamos então transformar ou tudo em centímetros ou tudo em metros. Como aqui nas alternativas estão em centímetros, eu vou transformar 10 metros em centímetros também. Como nós temos que 1 metro é igual a 100 centímetros, então 10 metros é igual a 1000 centímetros. Então aqui, ao invés de 10 metros, eu vou falar que eu tenho 1000 centímetros. Se eu tenho 1000 centímetros aqui, e aqui é 20 metros, então eu tenho 2000 centímetros de comprimento no terreno. Agora que eu já tenho as medidas tudo em centímetros, tanto na maquete quanto na medida original do terreno, e eu quero saber quantos centímetros eu tenho que usar aqui na maquete, então eu vou pegar 1000 e dividir por 250, visto que eu tenho 1 por 250. Então, o que eu vou fazer? Vou dividir aqui, vai dar 4. Então, aqui eu tenho 4 centímetros. E o comprimento? O comprimento é o dobro, né? Se aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 20. Se eu tiver 4 aqui, então aqui eu vou ter 8 centímetros. Ou posso fazer a conta também. 2000 centímetros dividido por 250, que é igual a 8 centímetros. Então, temos que a alternativa A. Questão número 21. Considere que os termos da sequência seguinte foram obtidos sucessivamente seguindo um padrão. Aí nós temos aqui uma sequência, 2, 6, 14, 30, etc, etc. Respeitando o padrão, o nono termo dessa sequência será... Bom, nós sabemos que uma sequência ela é composta pelos termos A1, A2, A3, etc. E ele quer saber qual número representa o termo A9, ou seja, índice 9, o nono termo. A1, ele falou que é 2. A2, ele falou que é 6. A3, ele falou que é 14. A4 está falando que é 30. Aí ele quer saber quanto que vale A9. Agora eu tenho que encontrar um padrão que ele usou para escrever esses números. E um padrão que eu consigo enxergar aqui é assim. 2 eu posso escrever assim. 2 elevado à segunda menos 2 é igual a 2. 2 à segunda é 4, menos 2 é 2. Vamos tentar escrever o 6 também dessa forma. 2 elevado à terceira menos 2 é igual a 6. 2 elevado à terceira é 8, menos 2 é 6. Vamos tentar escrever o 14 também usando esse padrão. 2 elevado à quarta menos 2 é igual a 14. 2 elevado à quarta é 16, menos 2 é 14. E o 30? Será que a gente consegue? Vamos tentar. É assim, 2 elevado à quinta menos 2 é igual a 30. 2 elevado à quinta é 32, menos 2 é igual a 30. Seguindo esse mesmo padrão, nós podemos escrever o A9. Por quê? Quando nós temos o índice 1 aqui, o 2 está elevado à segunda. Quando nós temos o índice 2, o 2 está elevado à terceira. Quando nós temos o índice 3, o 2 está elevado à quarta. E quando nós temos o índice 4, o 2 está elevado à quinta. Ou seja, é sempre um a mais do que o índice. Então, nós conseguimos encontrar um padrão aqui que diz que AN é igual a 2 elevado a n mais 1
menos 2. Então, nós é só escrevermos dessa forma aqui, que é um padrão que a gente usou para escrever esses outros números, que nós vamos escrever a 9. Então, vamos escrever a 9. Então, a 9 é 2 elevado a 10, que é 1 a mais do que o índice, menos 2. E isso é igual a 2 elevado a 10 é 1024, menos 2 é 1022. Então, encontramos aqui que é a alternativa E. Questão número 22. Em uma urna foram colocadas 2 bolas pretas, 3 bolas amarelas e 4 bolas verdes. Serão retiradas simultaneamente X bolas dessa urna. Sabendo que as bolas foram retiradas de uma forma aleatória, o menor valor de x para garantir que haverá bolas de todas as cores é. Vamos fazer um desenho aqui representando essa urna com essas bolas. Uma maneira de eu garantir que todas as cores estejam presentes é eu retirar todas as bolas, ou seja, 9 bolas. Se eu retirar todas as bolas, eu vou garantir que todas as cores estejam presentes. Então, eu teria x igual a 9. Mas não é isso que o problema está querendo. Ele está querendo um valor mínimo para x, o menor valor para x. E 9 não é o menor valor para x. Vamos fazer outra análise aqui. Vamos experimentar tirar 7 bolas. O que pode acontecer? Eu poderia ter um azar danado e pegar somente as bolas amarelas e verdes. Ou seja, eu poderia pegar 4 bolas verdes e 3 amarelas. E aqui, x igual a 7, eu não garanto que todas as cores estejam presentes. Então, a única forma é eu contar que eu tenha muito azar e pegue as 7 bolas aqui do item anterior, todas as verdes e todas as amarelas, e mais uma bola preta. Aí eu garanto que todas as cores estejam presentes, ou seja, x igual a 8. Com isso eu garanto todas as cores. No caso é a alternativa B. E se você estiver gostando desse material e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Se quiser também pode acionar o sininho para que todas as vezes que postarmos aulas novas ou resoluções novas de exercícios aqui no canal, você será avisado prontamente. E também compartilhe com seus amigos para que mais pessoas tenham acesso a esse material, ok? Questão número 23. Em seu primeiro dia de aula, após analisar sua nova turma, uma professora constatou que havia 12 meninos e 18 meninas. Em termos de porcentagem, é correto afirmar que. Aí ele dá algumas alternativas aqui, falando que alternativa A, 30% do grupo é formado por meninos. B, as meninas representam 40% desse grupo. C, os meninos representam 60% do grupo. D, 60% do grupo é formado por meninas. E, os meninos representam 70% do grupo. É dado da questão que o total de meninos é 12 e o total de meninas é 18. Então, o total geral aqui de alunos é 30. E como estamos falando de porcentagem e queremos saber a porcentagem dos meninos e das meninas, então nós temos que os meninos são 12 de 30. Isso é igual. Podemos simplificar aqui por 6 e dá 2 em cima e 5 embaixo. Como eu estou querendo saber porcentagem, eu tenho que arrumar uma maneira de deixar 100 aqui no denominador. Então, eu posso fazer assim. Multiplico aqui por 20 e multiplico
por 20 também o numerador. Aí eu tenho 40%. 2 vezes 20, 40. 5 vezes 20, 100. Se o total de meninos é 40%, então o total de meninas é 60%. Aí, com isso, nós já temos condições de responder a questão. 30% é formado por meninos? Não. Nós vimos que é 40%. As meninas representam 40% desse grupo? Não. As meninas representam 60% do grupo, conforme nós vimos aqui. Os meninos representam 60% do grupo? Não. Os meninos representam 40%, que nós vimos aqui. D. 60% é formado por meninas? Sim, nós vimos aqui. 40% são meninos e 60% são meninas. E aí, o que fala? Os meninos representam 70% do grupo? Não. Então, como nós vimos, a alternativa correta é a D. 60% do grupo é formado por meninas. Questão número 24. Para fazer determinado trabalho, 2 pessoas gastam 5 dias. Se precisarmos que o trabalho seja feito em um único dia, será necessário contratar mais X pessoas que trabalham no mesmo ritmo das 2 primeiras. O número X de pessoas contratadas será de... Esse tipo de questão a gente pode usar uma regra de 3 para resolver. Nós temos aqui 2 grandezas. A grandeza pessoas e a grandeza dias. E o problema fala o seguinte: com 2 pessoas, nós gastamos 5 dias para realizar tal serviço. Para eu realizar em um único dia, eu tenho que contratar mais X pessoas. Então, eu terei 2 pessoas que já estavam na obra, mais X pessoas. Agora, eu preciso verificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Para fazer isso, eu posso fazer a seguinte pergunta: se eu aumentar o número de pessoas, eu vou fazer esse trabalho em mais dias ou menos dias? Claro que se eu aumento o número de pessoas, eu vou diminuir o número de dias. E o inverso também é verdadeiro. Se eu diminuo o número de pessoas, eu vou levar mais dias para fazer o serviço. Então, são grandezas inversamente proporcionais. E se são inversamente proporcionais, então a hora que eu for montar a minha proporção, eu preciso inverter de lugar esses 2 números aqui. O 2 está no numerador, eu vou colocar no denominador. E o 2 mais x está embaixo, eu vou colocar em cima. Isso é igual a 5 sobre 1. Aí, multiplicando em cruz aqui, 1 vezes 2 mais x é 2 mais x mesmo. Isso é igual a 5 vezes esses 2 passa multiplicando. Então, eu tenho que 2 mais x é igual a 10. X é igual. 2 ele está aqui no primeiro membro, eu vou passar lá para o segundo membro. Como ele está com sinal de mais aqui, e quando não tem nada a gente sabe que é mais, ele vai lá para o segundo membro com sinal de menos. Então, x é igual a 10 menos 2, que é igual a 8. Então, o número x de pessoas contratadas será de 8, que é a alternativa D. Questão número 25. O valor de x na seguinte expressão é... Aí ele dá uma expressão e pede para você resolver. Vamos resolver então. X é igual... Primeiramente, vamos resolver o que está dentro do parênteses aqui. Menos 3 elevado a 2 é 9. Por quê? Porque menos 3 elevado ao quadrado é igual a menos 3 que multiplica menos 3. E isso é igual a 9. Menos com menos é mais. Mais 9. Isso é igual a mais 9. Então, isso é igual a 9. Esse sinal que está aqui fora do parênteses, ele continua aqui. Menos
Menos 2 elevado à quarta, isso aqui é menos 16. Aqui cabe uma análise. Se fosse menos 2 elevado à quarta, então seria menos 2 que multiplica menos 2, que multiplica menos 2, que multiplica menos 2. Aí a gente teria menos com menos, mais com menos, menos com menos, mais. Teríamos 16. Mas como esse 2 elevado à quarta que não está entre parênteses, então esse menos aqui também não está elevado à quarta. Então, isso é menos 2 que multiplica 2, que multiplica 2, que multiplica 2. Isso é igual menos com mais, menos com mais, menos com mais, menos, que é igual menos 16. Então, por isso é diferente. É esse ponto que muitos erram essa questão. Então, x é igual a menos 9 menos 16, que é igual a menos 25, que é a alternativa E. E assim nós terminamos a resolução desta parte de matemática dessa prova. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Se preferir, também pode acionar o sininho para que todas as vezes que postarmos vídeos novos aqui no canal, você ser avisado. E se você acha que esse material está sendo útil para você, compartilhe também com seus amigos, para que mais pessoas tenham acesso a esse material, ok? Um abraço e até a próxima!